Olá! Será que existe uma posição ideal para dormir? E qual seria o colchão ou travesseiro mais adequado para quem sonha por melhores noites de sono? Qual a relação entre o sono e a dor? É sobre essas questões que vamos tratar no episódio de hoje do Pro Espuma Cast. E hoje, para esse bate-papo, nós contamos com a doutora Gabriela Zanuzzi, fisioterapeuta do sono. Seja muito bem-vinda, doutora Gabriela. Obrigada, Débora. Eu agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui, falar do que eu faço todo dia, né? É muito gostoso mesmo. Obrigada. O prazer é todo nosso de você ter aceitado o nosso convite e compartilhar todo o seu conhecimento aqui com o pessoal que nos assiste nas redes sociais e no Spotify. Mas antes, por falar em compartilhar todo esse conhecimento, eu vou fazer a apresentação da doutora Gabriela. A doutora Gabriela é mestre em ciências pela Escola Paulista de Medicina, fisioterapeuta pela Universidade Cidade de São Paulo. Ela é formada no curso multidisciplinar em Medicina do Sono pelo Instituto do Sono, docente do curso de capacitação em fisioterapia do sono do Instituto do Sono e diretora da Sleep Physio. E a doutora Gabriela também será uma das palestrantes na Conferência Multidisciplinar da Saúde do Sono, que vai acontecer entre os dias 11 e 13 de outubro, durante a Sleep Well Expo. Essa palestra, essa conferência, foi uma curadoria nossa do INER e aproveito aqui para convidar todos vocês para irem lá com a gente, será no Shopping Frei Caneca. Vamos lá, doutora Gabriela, vamos iniciar aqui o nosso bate-papo de hoje. E para começar esse bate-papo de hoje, eu queria que você trouxesse para nós um esclarecimento, em relação à posição ideal para dormir. Existe uma posição ideal para a gente dormir? Então, quando a gente pensa em posição de dormir, a gente tem que pensar numa harmonia, né? A gente tem que pensar que a nossa coluna vertebral, ela tem que estar num estado neutro. Então, o nosso corpo, ele tem que repousar harmoniosamente naquela superfície, sem sobrecarregar nenhuma estrutura, sem tensionar nenhum músculo, sem sobrecarregar nenhuma articulação. Então, quando a gente pensa na parte músculo-esquelética, a gente indica realmente dormir na posição lateral, né? Mas pensando nisso, a gente também tem que lembrar que mesmo nessa posição lateral, algumas adaptações têm que ser feitas. E a gente também precisa lembrar dos dispositivos, né? Que são os colchões e os travesseiros, que são muito importantes, né? Quando a gente fala da coluna, a gente pensa nos discos intervertebrais, por exemplo. Esses discos, eles vão se recuperar enquanto a gente está dormindo. Então, eles vão recuperar a elasticidade, eles vão se reidratar. Por isso, essa postura é tão importante, né? Entendi. E aí, quando você fala dessa postura, você está deitado na lateral, enfim, isso tudo a gente pode chamar de ergonomia do sono? Sim, a gente pode chamar de ergonomia do sono, porque a gente está olhando para o ambiente, né? Para os dispositivos que nós temos, que são colchões, travesseiros, né? E como aquela pessoa está se posicionando naquele ambiente, né? Entendi. Então, a ergonomia do sono, ela é a posição que você dorme com o suporte adequado, e o suporte, nesse caso, são os colchões e os travesseiros. Exatamente. Que eu costumo sempre dizer que o colchão e o travesseiro, quando a gente olha para o ambiente do quarto, eles acabam sendo o protagonista para que a gente tenha uma boa noite de sono, né? Existem outros fatores que influenciam isso, mas o colchão e o travesseiro, de fato, ele é super importante. E quanto que esse colchão e esse travesseiro, ele impacta na saúde do sono, pensando numa boa posição, numa boa ergonomia do sono? Como que o colchão e o travesseiro podem impactar? Então, vamos falar primeiro do travesseiro. A gente tem que respeitar as curvaturas fisiológicas que nós temos no nosso corpo, né? Certo. Então, a curvatura da cervical, por exemplo, ela é muito importante. A altura do travesseiro e como ele vai dar suporte para essa região é extremamente importante, né? Vamos falar
essa coisa médica é maravilhosa, mas a gente tem que fazer com que as pessoas entendam. A cervical é aqui. Isso, a região do pescoço, né? Que vem até os ombros, né? Então, volta lá. Essa região da cervical... Ela precisa ser respeitada, né? A gente tem uma curvinha aqui, né? Nessa região. Certo. Que é fisiológico, né? Todo mundo tem. Certo. Então, quando a gente deita, o travesseiro, ele precisa dar suporte para essa região. Para que essa região respeite a curvatura, né? E esteja bem apoiada no travesseiro. Porque tem alguns estudos que mostram assim, se mudar um pouquinho essa curvatura, você já tem um tensionamento da musculatura aqui dos ombros. Tá. Então, é uma queixa muito importante. Muitas pessoas sentem, né? Essa tensão de trapézio, né? Essa tensão muscular. E muda também quanto de sangue vai chegar nessa região, o aporte sanguíneo. Então, olha como é importante a posição da cabeça no travesseiro, né? Não, e eu tô fazendo essa cara aqui, porque eu nunca parei pra pensar que eu sinto muita tensão muscular aqui, né? E agora você falou, eu falei assim... Será que é isso? Porque a gente tem um apego muito grande aos nossos dispositivos, como você disse. Eu adorei quando você falou dispositivo, porque normalmente a gente costuma falar aqui que o colchão e o travesseiro, eles funcionam como se fosse um equipamento, né? E esse equipamento, assim como na corrida, a gente utiliza o tênis. A gente não vai numa loja de tênis e fala, hoje eu preciso de um tênis para corrida. O colchão e o travesseiro é a mesma coisa. E aí, trazendo para essa questão da coluna cervical, que você disse, quando você fala que o travesseiro tem que ter esse suporte ideal, significa que é o encaixe, praticamente o encaixe perfeito. Porque se você está numa angulação de pescoço mais para cima ou mais para baixo, isso pode te causar aqui essa pressão, né, que a gente sente aqui nessa região do ombro e nessa região da coluna cervical. É isso, doutora? Exatamente. Então, vai aumentar esse tensionamento, né? Vai aumentar a sobrecarga aí nessa região. E aí, a tendência da pessoa acordar com dor é muito maior, né? Entendi. E aí, como que a gente consegue identificar qual é o encaixe perfeito? Porque hoje no mercado existem diversos travesseiros. Tem o travesseiro que tem a lombadinha ali no meio dele, tem um travesseiro mais alto, um travesseiro mais baixo. E aí, de novo, eu trago, né? A gente tem apego aos nossos equipamentos, e aí fala, não, ele tá perfeito, eu tô acostumada já a dormir com ele, mas talvez essa dor que eu sinto pode ser proveniente desse meu equipamento, no caso o travesseiro, que não tá adequado. Como que eu entendo qual é o travesseiro, nesse caso que a gente tá falando da coluna cervical, eu acho que é muito mais a questão do travesseiro, né? Sim. Que é o travesseiro adequado. Então, você falou do tênis, né? Então, o travesseiro é a mesma coisa. O tênis também tem um tempo de validade, né? O travesseiro também. Sim. Então, a gente precisa sempre observar se esse travesseiro cedeu, se ele diminuiu o tamanho. Então, ele já não tá fazendo mais o papel dele como ele deveria. E então, a gente vai prestar atenção nessa distância que a gente tem entre ombro e cabeça, né? No posicionamento mesmo. Então, quando você deitar, a sua cabeça, ela tem que estar alinhada, né? Ela não pode estar, nem, como você mesma disse, nem para cima e nem muito para baixo. Porque isso vai sobrecarregar a região mesmo, né? E aí, ao deitar, esse teste, a gente tem que fazer o teste deitado de lateral. A gente consegue adaptar para dormir de barriga para cima, né? Tá. A gente consegue adaptar. Porém, não é uma posição que a gente aconselha por outros fatores. Como, por exemplo, a parte respiratória. Tá. Quando a gente deita de barriga para cima, a tendência da pessoa que está dormindo relaxar a musculatura, né? E via aérea superior e abrir a boca, acontecer um escorregamento da língua para trás. E aí, essa pessoa aumentar ronco, até chegar a fazer uma apneia, que é um distúrbio do sono, Sim. é muito grande, né? Então, por isso que a gente fala dessa posição lateralizada, né? E aí, sim, quando você deita lateral, é importante você ver esse alinhamento, né? Tá. Com o travesseiro. Entendi. Então, o recomendado é que a gente durma virado de lado, de forma lateral. E aí, quando a gente for fazer a escolha do travesseiro ideal, a gente faz o teste virado de lado. É isso. E aí, a gente sempre fala que o sono é uma questão muito individual, né? A recomendação
da fisioterapia é essa mesmo, então que durma de lado, óbvio que aí vai fazer adequação para cada pessoa, é assim que funciona, doutora? É isso mesmo, é recomendado que se durma de lado e a gente consegue fazer com alguns dispositivos o ajuste, né, dessa postura. Então a gente vai ajustar que essa pessoa não faça uma flexão, né, não traga o queixo para perto do peito, usando um travesseiro que vai vir daqui do queixo até lá no joelho, né? Até o meio das pernas, né? Então, ele é um rolo mesmo. Sim. E aí, a pessoa, ela vai posicionar tanto o braço, quanto o queixo vai ficar apoiado para não fazer essa flexão e nem levar lá para cima. Tá. E os joelhos também estarão apoiados nesse dispositivo, né? E a gente consegue manter o alinhamento da coluna nessa posição lateral. Lembrando que a gente pensa muito no conforto também da pessoa, né? Então, existem pessoas que não conseguem dormir lateralizadas. Por algum distúrbio que ela tem, por exemplo, ela pode ter uma dor no ombro direito e não conseguir dormir. Sim. Então, ela pode deitar de barriga para cima? Pode. E aí, a gente também usa de dispositivos para posicionar essa pessoa da melhor forma. Entendi. E aí, então, esse dispositivo, ele vai abaixo do joelho, por exemplo, para posicionar a coluna na cama, né? E repousar a parte do quadril na cama. Sim. E respeitar também essa curvatura daqui de trás, né? Entre cabeça e ombros, né? Estar bem apoiado no travesseiro. É como se fosse um coach do sono, né, doutora? Exatamente. Porque você fica aqui pensando, né? Quem que vai buscar um fisioterapeuta do sono? No primeiro momento, você me explicando aqui, me veio esse insight, né? Falei, bom, uma pessoa que sofre de distúrbio do sono, de uma apneia, por exemplo, e ela não pode mais dormir com a barriga para cima como ela está habituada a dormir. Então, ela vai buscar uma recomendação e encontra aí todos os dispositivos necessários. Exato. Mas uma pessoa que não tem apneia, mas tem uma movimentação extrema na cama, por exemplo, eu só me uso como exemplo, viu, doutora? Eu sou, por exemplo, essa pessoa, eu fico parecendo que tô passando a milanesa, assim, sabe? Sim. E eu fico muito na posição de bruço. E aí vai de bruço, e aí assim, é o que você está falando, na verdade, a recomendação é de lado, mas existem possibilidades da gente conseguir fazer adequação para aquilo que é a sua preferência individual, é isso? Exato. Então, todo mundo pode dormir do jeito que gosta, mas só precisa adequar. Tá bom. Mas quando a gente pensa, aí você tocou num ponto muito importante. Legal. Quando a gente pensa no bruço, aí complica Já um vou tomar pouquinho bronca. mais, vai. Porque o que acontece? Quando a gente já vê a posição de deitar de bruços, você já pensa na pessoa com uma rotação aqui, né? Então, você vai ter que girar a cabeça. E muitas vezes essa rotação vem com flexão, não tem jeito, né? E o ombro? Normalmente, os braços vão embaixo do travesseiro, né? Então, você tá com o ombro rodado em flexão uma boa parte da noite. Isso é uma sobrecarga muito grande. Sem contar na lombar. Porque como você tá de barriga para baixo, a lombar tende a aumentar a curvatura. Legal. Não ficar com a curvatura fisiológica. Então, o decúbito ventral bruço é o pior que a gente tem para dormir, né? É muito legal, porque assim, né, a gente começa a ter a informação e aí fala, gente, será que essa dor que eu sinto é fundamentada exatamente na forma como eu durmo, né? E assim, as pessoas às vezes morrem sem ter noção nenhuma disso, né? Por isso que é legal a gente conversar, bater papo e levar a informação aí para as pessoas. Mas vamos lá, evoluindo aqui, falamos bastante dessa região da coluna cervical, a região do ombro, mas existe, quando a gente para e pensa no nosso principal equipamento, que aí é o colchão, existe uma distribuição adequada de peso do corpo? Como que você faz essa recomendação? Porque a gente sabe que todos nós temos um grande desafio, que é ir para uma loja e comprar colchão e travesseiro. A gente você não tem na ponta, né? Quando eu falo na ponta, é na loja, você não tem, de fato, uma venda, você não consegue fazer uma compra com consultoria, né? Sim. São poucos, porque é muito técnico, porque você precisa ter esse conhecimento médico, da fisioterapia, científico, e os vendedores, eles têm conhecimento de como vende, né? Sim. Por isso que é importante também trazer essa evolução, esse conhecimento, né? Mais aprofundado aí do aspecto técnico. Então, hoje, né, que eu trabalho nesse segmento, as pessoas me ligam e falam, Débora,
como que eu faço para comprar o colchão, né? E aí, qual a sua recomendação em relação à escolha de um colchão para uma pessoa? Vamos pensar numa pessoa que não tem nenhum tipo de problema de coluna cervical e pensando na distribuição de peso dela. A gente tem que pensar que o nosso corpo tem partes com pesos diferentes, né? Então, a nossa parte pélvica, né, ela pesa mais. Se a gente colocar, se posicionar de lateral, a gente tendo um dispositivo muito macio, por exemplo, a gente vai fazer um afundamento nessa parte pélvica. Então, você não vai ter o suporte necessário para essa parte pélvica. E aí, a sua parte da cervical, de ombro, vai estar mais elevada. Vai levar a um desalinhamento dessa coluna e uma sobrecarga das articulações, músculos, tendões e tudo. Quando a gente tem em contrapartida um dispositivo muito rígido, por exemplo, Sim. a gente vai dar suporte tanto para a pelve quanto para a parte escapular, de ombro, mas a nossa coluna lombar vai tender a aumentar a curvatura por conta dessa rigidez, né? Certo. Então, o que a gente orienta é que sempre seja personalizado, né? Que respeite o biotipo da pessoa, né? Sim. E aí, a gente vai olhar realmente isso, né? Hoje, vocês trabalham com uma tabela, né? Que direciona a compra desse colchão, né? Isso é extremamente importante. Sim, sim. Nós temos a tabela de biotipo que, na verdade, ela é uma ferramenta para o mercado, né? Tanto para fisioterapeutas quanto para as lojas de colchões, para que possa ser um norteador em relação com a densidade do produto do colchão que o consumidor precisa buscar. E essa tabela de biotipo, ela faz a correlação de peso e altura. Agora, a pergunta é, quando você tem um paciente, você recomenda, faz a indicação que olhe a densidade do colchão através da tabela de biotipo? Exatamente. Viva! Exatamente. A gente tem que olhar isso, sim, né? E tem que recomendar para o paciente e orientar por que a gente está fazendo essa recomendação, para que ele entenda. Mas o que tem a ver, né? Meu peso e minha altura com que eu vou dormir, aonde eu vou dormir e como tem que ser esse colchão, né? Então, a gente explica exatamente isso. Essa distribuição da massa corporal sob o dispositivo e por que é tão importante respeitar isso, né? Exatamente. E aí, é uma coisa que a gente bate muito aqui na tecla, por isso que eu falei viva, e é super importante que as pessoas todas, nós consumidores, entendamos que a primeira coisa que precisa ser olhada quando você vai buscar um colchão é se identificar ali na tabela de biotipo, entendendo qual é o seu peso e sua altura, para você saber qual é a densidade adequada do colchão que você vai buscar. E essa densidade é aquilo que você acabou de explicar, é onde vai dar o suporte para toda a sua estrutura corporal, né? Se você compra um colchão e não tem nada a ver com a sua preferência individual ao dormir, eu gosto de colchão firme, eu gosto de colchão macio ou eu gosto de um conforto mais intermediário. O conforto é algo que é completamente diferente, porque você tem que ter uma estrutura de suporte. Essa estrutura de suporte é aquilo que está dentro do colchão e você não tem o contato, o seu corpo normalmente, né, a maioria dos modelos de colchão, você não tem o contato direto com essa camada de suporte, que é a espuma que realmente vai suportar todo o seu peso. E aí, assim, acima dela a gente chama de camada de conforto, que é aquilo que são camadas menos espessas, mas que te promovem uma sensação de mais maciez, de mais firmeza, ou um conforto mais intermediário, mas isso não vai ter um impacto no suporte do seu peso. O seu colchão não vai afundar em função desse seu pillow top, porque se ele a densidade estiver adequada, não tem esse afundamento. Óbvio que não dá para ficar 15 anos com o colchão, porque aí vai afundar, né? Estamos falando novamente do tempo que os dispositivos duram, né? Exatamente, exatamente. E aí, assim, eu acho que muito esclarecedora. A minha próxima pergunta qual é a relação do sono com a dor? Então, né? A gente fala que é uma relação de ciclo, né? Porque a pessoa que ela dorme mal, que ela tem uma má qualidade de sono, ela vai ter mais queixas de dor. E a pessoa que tem dor, ela vai fragmentar o sono, ela vai acordar mais à noite, ela vai demorar mais para dormir, ou seja, ela vai ter uma eficiência de sono pior. Então, é um ciclo aí, né? Não, com certeza. E aí, assim,
Voltando na questão anterior, a gente fala muito do afundamento do colchão, mas você também tocou num outro ponto que é fundamental, que é o não afundar. E aí você falou de 3 regiões do nosso corpo, né? E quando a gente fala da região pelve, uma pessoa que está dormindo num suporte que tem uma densidade superior a necessidade do seu corpo, então vai, por exemplo, uma pessoa de 55 quilos, está dormindo num colchão que tem um suporte de densidade 40, por exemplo, um D40, ela vai estar deitada, e aqui a região pelve dela vai estar inclinada para cima e não para o acolhimento que normalmente é necessário. Exato. E aí ela entorta a coluna vertebral para o lado oposto. É isso, doutora? Na verdade, ela vai fazer uma curvatura maior do que aquilo que a gente gostaria fisiológico, né? Sim. Porque lembra, a gente falou lá no começo, vamos tentar manter o neutro, né? Respeitar as curvaturas que a nossa coluna já tem e que a gente mantém quando a gente está de pé, né? Então, quando você coloca uma rigidez, né, muito grande ali, ela vai fazer exatamente isso. Ela vai apoiar, mas aonde não está apoiado, que, por exemplo, a nossa lombar, quando a gente está deitado de barriga para cima, sem dispositivo nenhum para auxiliar, a nossa lombar não apoia. Se você tem uma rigidez muito grande, você vai aumentar essa curvatura mais ainda, né? Entendi. E aí, a dor, né, por consequência dessa má postura de dormir por muito tempo, é uma coisa que não tem como a gente negar. Então, a má qualidade do sono e aí a dor como consequência. Né? Entendi, ótimo. Não tem jeito. E aí, doutora, uma curiosidade. Aí eu fico aqui pensando, né? Quem tá nos assistindo, e obviamente que eu mesma, você atende em consultório? Atendo. E como que é esse atendimento em consultório, né? Porque uma fisioterapeuta do sono é algo super específico. Sim. E aí a pessoa chega, e como que é ali essa rotina de atendimento? Se existe um ciclo, o que você avalia? E curiosidade mesmo. Sim, na verdade, você até tocou nesse ponto. Você falou assim, normalmente quando as pessoas procuram um fisioterapeuta do sono, elas já têm um distúrbio do sono. E é exatamente isso. Eu não recebo ninguém que foi lá para saber se está dormindo com uma postura correta. Isso realmente não acontece. Então, eles chegam para mim já com um distúrbio, né? Normalmente, o que acontece mais, que chega mais pra gente, é a apneia obstrutiva do sono, principalmente pela parte respiratória, né? Pra gente fazer essa adaptação do aparelho respiratório. Então, quando a gente faz a avaliação do paciente, eu costumo ficar 2 horas com o paciente na primeira consulta. Porque eu vou pegar esses mínimos detalhes. Certo. Que às vezes ele nem me trouxe. Ele nem falou sobre o colchão, ele nem falou sobre o travesseiro. Mas eu vou trazer isso para consulta, né? E vou avaliar. E vou tentar entender como que ele dorme. Qual é a posição que ele permanece a maior parte do tempo. Claro, como você disse, a gente se mexe, né? A gente tem tendência a mudar de posição, né? Mas assim, como que você se deita? Como é o seu colchão? E é confortável. E o ambiente que você dorme. Então, tudo isso a gente questiona. E a gente orienta nessa consulta, né? Porque eu tô aqui, foi como você falou. A pessoa, quando chega lá no seu consultório, a pessoa já chega numa condição que, assim, para ir buscar um fisioterapeuta do sono, a pessoa fala assim, eu não tô dormindo há quanto tempo, ou eu tô sentindo muita dor, né? Sim. Mas o cenário ideal seria uma orientação mais paliativa, né? Sim, e aí é uma coisa que eu acho super importante, né, para quem é da área da saúde, sempre questionar a respeito do sono, independente do qual é a queixa que aquele paciente tem para você, né? O sono, ele é importante em todos os aspectos, né? E aí eu acho que a gente, como profissional da saúde, tem que se responsabilizar em orientar isso, né? Independente de qual foi a queixa que ele chegou. Realmente, quando eles chegam para mim, eles já têm um distúrbio, né? E aí a gente já vai tratar esse distúrbio, mas a gente também vai tratar a posição que ele dorme. A gente também vai orientar em relação ao colchão, orientar em relação ao travesseiro, porque isso faz total diferença no meu tratamento. Sim. Né? E assim, eu vi aqui no seu currículo que você estudou no Instituto do Sono e hoje você é membro do Instituto do Sono. Nós trouxemos aqui a doutora Érica. E a doutora Érica, ela falou muito que o sono, ela é uma disciplina muito nova ainda na medicina. E quando você fala que a medicina, de uma forma geral, precisa fazer abordagem sobre como está o sono da pessoa, realmente é importante, porque às vezes
o sono ele pode impactar em diversas coisas, em diversas situações, né? Na dor, num distúrbio respiratório, pode aspectos emocionais, Exato. ele pode trazer muita coisa. E assim, eu acho que pelo fato de ser ainda algo muito novo, não é tão explorado pela medicina e às vezes até descartado, fala, vamos olhar isso como última hipótese, né? E eu acho que é algo sério, que talvez ali numa anamnese, se fosse visto o sono, talvez muitos diagnósticos poderiam vir antes e não precisavam de investigações tão aprofundadas, Exatamente, né? Exatamente. Eu acho que a chavinha está mudando. Sim. A gente já vê muito mais, né? O médico, o profissional perguntar como que essa pessoa dorme, isso já vem acontecendo mais, né? Mas, assim, ainda precisa, a gente está caminhando, né? Porque assim, eu vejo muito como oportunidade, eu tenho muito esse olhar de oportunidades, né? Então, hoje a gente não faz bioimpedância para a gente entender como que é a nossa massa corporal, como o nosso corpo está respondendo. Sim. E, de repente, dentro dessa bioimpedância, a gente também trabalhar os atributos do sono, de como é o sono da pessoa, e não só com perguntas básicas, né? Você dorme bem? Quantas horas por noite? Porque eu acho que é muito além disso. Porque às vezes a percepção da pessoa tá alterada. Sim. Às vezes ela acha realmente que ela dorme bem. E aí eu brinco com os meus pacientes, né? Que eu falo que eu gosto quando eles vêm acompanhados na consulta. Quando eles trazem a esposa, assim, porque é maravilhoso. Você pergunta assim, você dorme bem? Durmo bem. Aí a esposa já dá aquela olhada, assim, básica. Não dorme. É um clássico. Não dorme. Então, assim, e é uma coisa cultural, né? Que eu acho que a gente tá quebrando agora um pouco. Dizer que não dorme muito, que não dorme bem, né? Eu não durmo bem, mas é porque a minha rotina, né? É porque eu trabalho muito, a minha rotina é muito corrida. Não é normal não dormir bem, né? Exatamente. Não, e é isso, não é normal e às vezes não tá... porque existem vários mitos, né, doutora? E assim, às vezes não tá associado a minha rotina é muito intensa e eu fico preocupada e tomo alguma coisa para dormir, porque é a era da medicação, né? Então, assim, eu vou lá, eu já fiz o meu autodiagnóstico e a minha automedicação, e às vezes não é nada disso. Você tem uma outra coisa que uma solução muito mais simples conseguiria solucionar. E na hora que você estava falando sobre as posições de dormir e tudo, eu acho que também isso envolve muita disciplina, né? Sim, mudar o hábito de vida é muito difícil. Sim. Em qualquer aspecto. Sim. Se a gente fala da alimentação, é difícil. Se a gente fala do exercício físico, é difícil, né? E do sono também é difícil. Você mudar a posição que você dorme, né? Você falou, eu tenho o costume de dormir de bruços, né? Então, assim, é difícil, mas a gente consegue ajudar. A gente tem meios para ajudar, né? Sim. A gente tem os dispositivos, a gente tem a orientação. Então, assim, é difícil, mas é possível. E a disciplina realmente é tudo, né? Não, com certeza. E assim, na verdade, é um sair da zona de conforto. Exatamente. E a gente fala que a zona de conforto ela é quentinha, gostosinha, né? É difícil sair dessa zona de conforto. É sair da zona de conforto com aquele conforto que você acha que é o ideal para você. E que, na verdade, não tá confortável, né? Vamos pensar, você acabou de me trazer a pessoa que dorme mal, que acorda com dor de manhã. E pra ela tá tudo normal e tá tudo bem, né? Não tá, né? A gente precisa cada vez mais bater nessa tecla. Sim. Tem que ver, o sono é importante. E existe esse ecossistema, né? Não é só uma consulta ao fisioterapeuta, não é só um colchão adequado. Existe um ecossistema que precisa ser ajustado para que a pessoa possa ter aí esse bom desenvolvimento do sono. Sem né? dúvida. Enfim, nós estamos nos encaminhando aqui para o final e eu queria saber se você tem aí alguma dica para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, qual é a sua recomendação para que as pessoas possam dormir melhor e acordar melhor. A gente fala muito do sono, mas a gente não fala dos despertares, né? Eu acho que a gente tem que pensar realmente isso, né? Não é normal dormir mal, não é normal acordar muitas vezes durante a noite, né? Os despertares, não é normal sentir sono durante o dia, né? Porque aí a gente tá falando da consequência de uma má noite de sono. Então, não é normal.
Vamos prestar atenção nisso no nosso dia a dia, né? Vamos prestar atenção na dor que você sente quando você acorda. Não é normal. Então, procure um especialista em sono, né? Esteja atrás disso para que você tenha uma qualidade de vida melhor. Por que a gente procura o nutricionista? Por que a gente procura o educador físico para fazer um exercício? E por que a gente não procura um especialista em sono? Então, vamos nos atentar. O sono é extremamente importante. É verdade. Doutora Gabriela, muito obrigada. Eu queria que você deixasse aqui os seus contatos, as suas redes sociais, para que o pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo, possam te seguir também e acompanhar o seu trabalho. Tá ótimo. O contato da clínica é @sleep_physio com PHY. Certo. Tá? E aí acompanha a gente lá, a gente sempre coloca coisas bem legais, informações legais, tá? Ótimo, muito legal. Muito obrigada pela sua presença. Foi um papo super gostoso, super descontraído aqui, adorei. E descobri que eu realmente preciso cuidar disso aí. Obrigada, doutora Gabriela. E para você que nos acompanhou aqui nesse episódio, falando sobre a ergonomia do sono com essa super especialista, muito obrigada. E eu te convido para nos seguir aí nas nossas redes sociais, @IneroOficial e @ProEspuma. Esse episódio ele fica disponível no YouTube e também no Spotify. Muito obrigada e até a próxima.